alunos, eu sou o professor Paulo de Química, do Exatas Agora Vai, e hoje nós vamos falar sobre ligação covalente. Quais são os elementos que participam desse tipo de ligação? Ametal com ametal, ametal e hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Uma característica importante da ligação covalente ou do composto molecular é que ocorre o compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento acontece para que o átomo tenha maior estabilidade e consiga atingir 8 elétrons na camada de valência, para seguir a teoria do octeto. Bom, uma dica importante é que os compostos covalentes eles apresentam 4 ou mais elétrons de valência, com exceção o elemento químico hidrogênio, que faz compartilhamento de elétrons, mas ele apresenta apenas um elétron de valência. E a interação hidrogênio-hidrogênio, compartilhando, ele fica com 2 elétrons na camada de valência. Bom, os compostos moleculares pouco faz ligação covalente. Nas condições ambiente, ele pode apresentar-se nos 3 estados de agregação: sólido, líquido ou gasoso. Bom, indo para o item 2, nós vamos verificar quais são os tipos de interação que pode acontecer na camada de valência. Então, isso daqui é muito importante, ter a ideia da quantidade de elétrons que cada elemento apresenta na camada de valência, para que você consiga desenvolver, fazer a sua ligação química. Então, olha só, hidrogênio na camada de valência, ele apresenta apenas um elétron. Então, qual é o tipo de ligação que ele vai estar fazendo com outro elemento? Apenas uma ligação covalente simples. O elemento químico carbono, ele apresenta 4 elétrons de valência. Como ele apresenta 4 elétrons de valência, para ele adquirir estabilidade, ficar com 8 elétrons de valência, ele vai compartilhar 1, 2, 3, 4 elétrons. Compartilhando 4 elétrons, quais são os tipos de interação, qual é o tipo de ligação que ele faz? 4 ligações covalentes simples. Elemento químico nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência. Para ele adquirir estabilidade, ele vai fazer 3 covalentes simples, compartilhando 3 elétrons, ele adquire a configuração de um gás nobre, ou seja, ele vai ficar com 8 elétrons de valência. Quais são as possibilidades que eu tenho? Como eu tenho 1, 2, 3 elétrons desemparelhados, ele faz 3 ligações covalentes simples. Caso tenha necessidade, ele tem um par eletrônico que ele pode compartilhar. E esse par eletrônico vai ser chamado de ligação covalente dativa. Átomo de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons de valência. Se eu tenho 6 elétrons de valência, para ele ficar com 8, ele pode fazer 2 ligações covalentes simples. 2 covalentes simples, atinge o octeto, fica com 8 elétrons. Ficando com 8 elétrons, adquire estabilidade. Então, para o elemento químico oxigênio, 2 ligações covalentes simples. E daí, observando o átomo de oxigênio, um par de elétrons, 2 pares de elétrons. Como ele tem 2 pares de elétrons, ele pode fazer até 2 ligações covalentes dativas. E daí, para a gente finalizar, o átomo de cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
para adquirir estabilidade, precisa ficar com 8. Então, um compartilhamento, adquirir estabilidade. Esse compartilhamento simples com o elétron desemparelhado, uma ligação covalente simples. E quantos pares eu tenho em torno do átomo de cloro? 3 pares eletrônicos. 3 pares eletrônicos significa que ele pode fazer até 3 ligações covalentes dativa. Então aqui, recapitulando esses elementos, tá? E os tipos de ligações que ele pode fazer, serve para todos os elementos correspondentes ao seu grupo ou família. Exceção, hidrogênio, compartilhamento, de um elétron apenas, vai ficar com 2. Átomo de carbono, carbono 1, 2, 3, 4, é válido para todos os elementos do grupo 14 da tabela periódica. Nitrogênio pertence ao grupo 15, é válido para todos os elementos do grupo ou família da tabela periódica. Grupo 16 e grupo 17, também correspondente aos seus grupos. Bom, vamos lá. Para o exemplo, fórmula molecular. Eu coloquei 2 exemplos, onde eu tenho o dióxido de carbono e o trióxido de enxofre. Então, eu tenho a fórmula molecular, que representa a quantidade de elementos e a quantidade de átomos que perfaz essa fórmula. E agora a gente vai escrever a fórmula eletrônica de cada um desses compostos. Então, ó, primeiro eu vou fazer o CO2, que é o dióxido de carbono. Olhando aí para a molécula, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então é importante, na hora de escrever a fórmula eletrônica, que a molécula apresente simetria. Então, opa, espera lá. Um átomo de carbono vai ser o átomo central. Então eu escrevo ele no centro. E em torno dele, como eu tenho 2 átomos de oxigênio, um do lado direito, um do lado esquerdo. Bom, e agora? Por que eu coloquei tipos de ligações que acontecem na camada de valência? Olhando aí, eu tenho o átomo de carbono. Qual é a quantidade de elétrons que eu tenho para o átomo de carbono? 4. Então eu faço a representação por 1, 2, 3, 4 elétrons. Eu tenho que representar o quê? Fórmula eletrônica. Então eu preciso colocar os elétrons. Representação eu coloquei por pontinhos. Mesmo procedimento, mesma linha de raciocínio, nós vamos fazer para o átomo de oxigênio. Oxigênio pertence ao grupo 16 da tabela, então significa que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Representando os elétrons, para o átomo de oxigênio, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, como eu disse para vocês, nós precisamos compartilhar esses elétrons. Quantas ligações covalentes simples o átomo de carbono pode fazer? Até 4. Oxigênio pode fazer quantas covalentes simples? Até 2. Então vamos lá, compartilhou. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adquiriu estabilidade o átomo de oxigênio. Bom, e o átomo de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa ficar com quanto? 8. Então, se ele compartilhar mais 2 com o oxigênio, ele adquire estabilidade.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adquiriu estabilidade o átomo de carbono. E, consequentemente, como o oxigênio pode fazer duas ligações covalentes simples para adquirir estabilidade, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo ficou com 8 elétrons de valência. Bom, vamos lá para a representação agora da fórmula estrutural. Fórmula estrutural, basta eu escrever novamente na disposição que eu tenho da fórmula eletrônica, oxigênio, carbono e oxigênio. Só que agora eu vou representar apenas o compartilhamento de elétrons que aconteceu entre cada elemento químico. Então aqui, oxigênio e carbono. Ocorreu 2 compartilhamentos. Eu faço a representação desse compartilhamento por 2 traços. Mesmo procedimento, eu vou fazer para a outra metade da molécula. Então, ó, carbono e oxigênio aconteceram 2 compartilhamentos. Então, eu represento por 2 compartilhamentos. Está aí a representação da fórmula estrutural do dióxido de carbono. Vamos lá, segundo exemplo, trióxido de enxofre. Procedimento semelhante, eu tenho o enxofre, um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Quando eu vou montar a fórmula eletrônica, como eu disse, é importante a simetria da molécula. Então, olha só, vou colocar aí o enxofre como átomo central e ligado a ele eu tenho que colocar o quê? 3 átomos de oxigênio. Então, eu vou colocar um em cima, 2, 3. Está aí a representação que eu tenho da fórmula eletrônica. Bom, qual é o próximo passo? Verificar a quantidade de elétrons que eu tenho, no caso aqui, para o átomo de oxigênio. Vamos começar por ele. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa que ele pertence ao grupo 16 da tabela periódica. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora o enxofre. Qual é a quantidade de elétrons que eu tenho que acrescentar para o enxofre? Também 6 elétrons. O enxofre ele está abaixo do elemento químico oxigênio. Ou seja, ele pertence ao mesmo grupo ou família da tabela periódica. Pertencendo ao mesmo grupo da tabela periódica, significa que ele também tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para adquirir a configuração de um gás nobre seguindo a regra do octeto, quantas ligações covalentes simples o oxigênio pode fazer? 2 covalentes simples. Então, compartilhou 1, compartilhou o segundo. Bom, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adquiriu estabilidade. Enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adquiriu estabilidade. E agora eu tenho mais 2 oxigênios que está precisando de 2 elétrons cada um. Então o que eu faço? Olha só. Acabaram as possibilidades das ligações covalentes simples. Então significa que não só o oxigênio, mas os elementos que pertencem ao mesmo grupo dele, pode fazer até 2 ligações covalentes dativa. Cada dativa
compartilha o quê? Um par eletrônico. Então, olha só, eu não tenho um par de elétrons aqui sobrando. Se eu tenho um parzinho de elétrons, 2, 4, 6, mais um par eletrônico compartilhado, ficou com 8. Esse outro átomo de oxigênio também tem 6. Tem um par de elétrons aqui? Sim. Então eu posso compartilhar esse par eletrônico e ele vai adquirir a estabilidade. Então está aqui representação da fórmula eletrônica. E agora a fórmula estrutural. Como eu faço? Basta eu transcrever oxigênio, enxofre, oxigênio e oxigênio. Bom, oxigênio e enxofre aconteceram 2 compartilhamentos. Cada compartilhamento eu represento por 1, 2 tracinhos. E agora eu tenho a transferência de um par eletrônico, que representa a ligação covalente dativa. E agora nós representamos por um traço apenas. Então, evidenciando, ligação covalente simples. E aqui eu tenho uma dativa. Ligação covalente dativa. Representação na fórmula estrutural. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Até mais!